Olá, é uma alegria enorme estar aqui com vocês novamente no podcast Intérpretes do Brasil Contemporâneo, um convênio entre a Folha de São Paulo e a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, acompanhado hoje da Paola Ferreira Rosa, jornalista, vinculada também à Folha de São Paulo e representando a Folha aqui conosco, para entrevistar a professora Silvana de Souza Nascimento, que tem uma dupla formação, tanto em comunicação social quanto em ciências sociais, e depois toda uma especialização com mestrado, doutorado e livre docência na antropologia, às vezes dialogando com a antropologia mais rural, mas depois prioritariamente com a antropologia urbana. E queria inicialmente perguntar já, Silvana, para você, né, que se encaminhou depois para uma discussão sobre gênero, né, como que esses debates oriundos da comunicação social e das ciências sociais, de uma certa forma, se imbricaram na sua trajetória, ou se você optou só por caminhar pela antropologia, como que foi esse caminho? Bom, então, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, com Paola, com o Júlio aqui nessa tarde. Eh, Anos 90, né? Entrei na graduação em 92. Digamos assim que eu não sabia muito o que eu queria prestar de vestibular. Tinha muitas dúvidas. Sabia que era ciências humanas, mas não sabia por onde caminhar. E meus pais são professores de filosofia, daqui da Faculdade de Filosofia. Meu pai foi também jornalista. E, de certo modo, eu fui um pouco seguindo os passos dos meus pais. Mas eu não sabia o que fazer. Eu vou prestar jornalismo, aí prestei jornalismo num ano, aí passei na PUC, não passei na USP, na ECA, mas eu não sabia muito se eu tinha certeza se eu queria fazer jornalismo ou não. Falei, vou fazer cursinho, eu quero eu quero entrar na USP, né? Essa era a ideia. Mas aí eu pensei melhor e falar, meus pais, por que você não faz ciências sociais e jornalismo? Porque as ciências sociais vai te dar um embasamento político, social, que pode te ajudar na carreira como jornalista. Aí eu fui fazer, né, as duas faculdades ao mesmo tempo, entrei em 92 na PUC, de novo jornalismo, e prestei em ciências sociais na USP. E no início, eu fiquei 2 anos assim de jornalismo, fazia ciências sociais mesmo pensando nessa complementação, né, de conteúdo tal, em relação a e o jornalismo naquela época, o curso da PUC era um curso técnico, enfim, que complementava também o curso de ciências sociais, e aprendi a escrever na PUC, né, assim, para mim é uma coisa, a formação, e eu não sei por que que eu cheguei no jornalismo e nas ciências sociais, digamos assim, acho que são vários, tem a questão familiar, mas também tem em algum lugar, eu tinha uma curiosidade e uma paixão para trabalhar com gente. Eu adoro trabalhar com pessoas. As pessoas me interessam muito. E tanto o jornalismo como as ciências sociais fazem isso, né? Observam pessoas, escrevem sobre pessoas, perseguem pessoas, né? Investigam pessoas. Enfim, então esse trabalho de investigador sempre me encantou. E aí, no jornalismo na PUC, acho que é legal dizer que eu conheci um grande jornalista que era o Perseu Abramo, né? Que foi um baita jornalista. Ele me ensinou a escrever. E naquela época, lá na PUC, não tinha computador, era máquina de escrever. A gente tinha que colocar toque, era por toque o título, tantos toques. Era assim, e você tinha que pensar qual a palavra que você ia usar especificamente para caber naquele espaço. Então você tinha que pensar muito sobre as palavras que usar. Isso era muito legal. Então eu aprendi a gostar eu sempre gostei de escrever, sempre gostei, né, de escrever. Escrever histórias, escrever coisas, assim, pensar sobre escrita. E aí tive essa paixão pela escrita. E nas ciências sociais, então fui fazendo as disciplinas obrigatórias, eu gostava muito de sociologia, que eram professores muito brilhantes que eu tive na graduação. Mas, digamos assim, eu tenho, acho que agora posso dizer isso depois de muito tempo, aos 52 anos, que o meu perfil, digamos, profissional, sempre foi na fronteira. Entre disciplinas, entre temas, entre questões. Então, assim, a questão da fronteira sempre estava desde o princípio. E é interessante que eu nunca tinha pensado nisso, jornalismo e ciências sociais. E aí, quando eu fui para trabalhar com jornalismo, aí para mim foi uma desilusão completa, porque eu não conseguia pesquisar como eu gostaria,
A matéria tinha que entregar à noite, tinha que entregar no mesmo dia. E era aquela coisa louca de ter que trabalhar 12 horas, ter que dormir no jornal, ter que não sei o quê. E pra mim aquilo eu não conseguia achar natural. Aquela esse tempo do jornalismo, né? Nem sei como é que é agora, na época não tinha rede Eu durmo social. na minha casa, graças a Deus. Mas naquela época não tinha, enfim, e já era, pra mim era, e eu tinha um sofrimento, eu não aguentava, eu queria assim, ó, vamos pensar, quero estudar, quero ler um livro pra escrever, e não dava tempo. E aí, aos poucos fui me distanciando, me formei em jornalismo, fiz estágios, trabalhei na Abril, editora Abril, algumas revistas variadas, e depois aí conheci um professor, que é o José de Souza Martins, que é, digamos, o meu primeiro grande formador mesmo, assim, de uma geração, não foi só eu, que ele dava, que foram as optativas, ele dava sociologia Do cotidiano. sociologia da vida cotidiana e sociologia do mundo camponês ou da vida rural, não lembro qual. Eu fiz essas duas disciplinas. Quando eu fiz a disciplina do Martins, para mim aquilo abriu um mundo absurdo de encantamento com as pessoas, né? De pensar desde o Guimarães Rosa, né? Desde o Grande Sertão Veredas, até pensar na vida caipira, como ela é. E aí eu fui me aproximando do Martins, falei, quero tentar fazer uma iniciação científica. E eu procurei o Martins, e é ele que me levou para Goiás. Ele falou assim, o que você quer estudar? Eu falei, não sei, acho que alguma questão indígena ou rural, né? Aí a gente foi conversando, depois fiz uma iniciação científica com a Heloísa Martins, que é companheira do Martins, porque o Martins não orientava ninguém, né? Ele não estava na pós-graduação, nem não orientava ninguém, mas ele me orientava, digamos assim, né, intelectualmente. E a Heloísa também. Então, eu tive esse casal de intelectuais que foi muito importante na minha formação, que eu sou muito grata a eles, porque me formaram como antropóloga e me levaram para antropologia, apesar de serem sociólogos. Né? Vai para antropologia, porque a antropologia é melhor que a sociologia. O Martins falava. É um pouco assim, essa como eu começo, né? E, Silvana, além da fronteira, aparecem muito nas suas pesquisas outras duas categorias, né? O de corpo e o de cidade. Sim. Né? E, de uma certa forma, o urbano e o rural, eles atuam como espaços que, ao mesmo tempo em que oferecem invisibilidade para alguns sujeitos, eles marcam socialmente corpos de minorias. Como que você avalia isso? Ai, essa pergunta é difícil. A questão do corpo, para mim, sempre foi uma questão muito importante, desde o primeiro momento que eu comecei a fazer pesquisa de campo, no Centro-Oeste, né? Eu comecei primeiro, que é uma coisa super interessante. Bom, eu sempre fui de classe média, filha de professor, paulistana. Nunca tive contato com o mundo rural. Fui ter contato pela pesquisa de campo. E com trabalhadores rurais, né? Com outro corpo, né? Com trabalhadores da terra, que trabalhavam com bois, né? Com pecuária, leiteira. Mulheres na cozinha, os homens com gado. E ali... É, eu lembro uma vez que eu estava lá em Moçambiques, fazendo campo, e as pessoas se cumprimentam, né, com aperto de mãos. E aí uma pessoa, acho que era um homem, um rapaz, me cumprimentou e falou assim, você não é daqui, né? Aí, ela, não, sou de São Paulo, tô aqui fazendo pesquisa. Ele falou assim, eu percebi pela sua mão lisa, porque eu não tinha calo nas mãos. Né? O fato de não ter calo nas mãos, o meu corpo ali, como paulistana, antropóloga, vindo de outro contexto, me denunciava nas coisas mais sutis, como, por exemplo, um calo nas mãos, que eu nunca ia imaginar que a pessoa percebesse, ao me cumprimentar, que a minha mão era lisa porque não tinha calo da enxada, né? Então, a questão do corpo, para mim, sempre foi muito interessante de pensar a partir do mundo rural, do mundo urbano, né? E como, enfim, então em relação a minha perspectiva em relação ao corpo. E aí o corpo começou a me interessar como questão de pesquisa, né? De diferentes maneiras, desde pensar o corpo no trabalho, o corpo das mulheres, lá no caso de Goiás, o corpo como uma ferramenta estética,
de visualidade, de empoderamento, né? E também tinha uma coisa que também era para mim muito ingênua, porque eu tinha uma imagem do Antônio Cândido, da Marisaura, do camponês lá com lencinho na cabeça, aquelas mulheres tipo com a roupinha, com o vestidinho. Não, e lá, assim, as mulheres que eram da minha idade eram assim, tipo, produzidésimas, belíssimas, com maquiagem, com couro, né, com toda uma produção corporal que era diferente da urbana, mas era uma baita produção corporal, que mostrava que ser caipira não era necessariamente ser aquele corpo resignado da imagem dos anos 80, porque eu estava já no final dos anos, eu estava quase nos anos 2000, era final dos anos 90. Então, e as mulheres da minha idade, né, na época que já estavam casadas, já tinham filhos, já tinham feito laqueadura. E eu não tinha filhos, eu não era casada, né? Tipo, 24, 25 anos. Todas já estavam casadas com 2 filhos e com a laqueadura. Então, mas o fato delas fazerem laqueadura também era muito bom para elas, porque elas não tinham vários filhos. Então, elas eram muito autônomas. Então, elas eram todas bonitonas, produzidas e continuam super produzidas agora, com várias intervenções estéticas, inclusive hoje. E então, falei, nossa, né? Que corpo é esse? Então, tinha, assim, então tem a nossa visão preconceituosa sobre os contextos. E o que é legal é que o campo, a antropologia, permite que os nossos estereótipos caiam por terra. E foi a partir do corpo que eu percebi isso, o meu corpo, o corpo delas, sobretudo, das mulheres. Mas também dos homens, né? Assim, nos rodeios, aquelas calças de couro, os homens belíssimos, né? Belíssimos, muito produzidos, né? Os chapéus, tinha toda uma corporeidade, uma produção corporal muito interessante, né? Que mostrava aí o Magnani, que foi meu orientador, José Guilherme Magnani, que foi meu orientador no mestrado e doutorado, me mostrava, falou, nossa, isso aqui tem algo de urbano no rural. Que não é aquele rural, né, fechado, tem alguma coisa urbana, e realmente tinha. Tinha algo na questão do consumo, na questão dos objetos, dos desejos, sobretudo desejos de consumo e de estilos de vida, né, de eletrodomésticos, né, então não havia essa separação tão rígida entre rural e urbano para pensar, né, em termos, então, enfim. E aí a fronteira aparecendo de novo entre rural e urbano. Silvana, é muito interessante a sua trajetória, né? Que você começa discutindo no final esses sujeitos que vão se conformando no campo e na cidade, no rural e no urbano, e a partir exatamente do início do século XXI, após a sua defesa do mestrado, aí você começa a se interessar mais por um caso específico que é sobre a mulher, né? Sobre um debate de gênero, particularmente da mulher. E uma década depois, aí começa um debate muito mais específico sobre sexualidades, diversidades, Sim. e aí sobre esse mundo que revela também experiências de discriminação, de segregação, de travestis, de transexuais no Brasil. E como que, de uma certa forma, isso aparece nas suas pesquisas? Então, ótimo. A questão de gênero é muito interessante. Assim, no meu caso, a questão de gênero não veio por um interesse político meu, militante, como jovem pesquisadora que era feminista e queria estudar as mulheres. Na verdade, eu queria fazer antropologia, né? E aí eu fui para campo, e primeiro que eu era uma jovem mulher ali em campo, e enfim, e não tinha e assim, eu fui enquadrada, digamos assim, entre aspas, no universo feminino. Então, ali em Goiás, eu tive que trabalhar com as mulheres, né. Tive que trabalhar com as mulheres, eu ficava na cozinha, eu lavava a louça, eu limpava a casa, eu ajudava assim, eu não cozinhava, porque eu não sabia cozinhar as comidas incríveis que elas fazem, mas eu passava o dia na cozinha com as mulheres. E como o universo lá é muito é uma divisão sexual do trabalho bem rígida, né, dos homens que ficam na roça e com os bois, e as mulheres ficam na cozinha, além de outros espaços, que elas também são professoras, fazem outras coisas, então eu fiquei no universo feminino. E comecei a perceber que o trabalho era permeado por gênero, as festas eram permeadas por gênero, as festas eram permeadas por sexo, porque também as festas do Divino, né, que eu acompanhei várias, Divino Pai Eterno, as Folias de Reis, as festas do Divino Espírito Santo, os rodeios, as festas sagradas e profanas, todas eram permeadas por muita sexualidade e muito sexo, né?
Então não era só rezar, era também relacionar-se afetivo-sexualmente com as pessoas, né? E muitas brincadeiras, muitos ciúmes, né? Todo mundo querendo saber quem pegou quem, né? A mulher que pegou o marido da outra, né? O fulano, a menina que tá namorando, sei lá, né? Então tinha todo um universo da sexualidade que eu fui chamar de homo, né? Que era uma relação homossocial, mas heterossexual, digamos, heteronormativa, digamos assim, né? Não que não havia relações homossexuais, mas a heteronormatividade é muito forte, né? Enfim, como no sistema inteiro do Brasil, né? No mundo. E aí, então, eu começo pelas mulheres, aí começo a trabalhar com gênero no doutorado, começo a estudar questões de gênero, e ao mesmo tempo começo a estudar questões feministas e começo a pensar sobre o meu lugar no mundo. E me torno uma feminista, né? Nossa, enfim, aí desde então, quando eu entro no doutorado, nos anos 2000, aí eu engato nas questões feministas, militantes, e desde então entro nesse campo político, né? Como ativista também. E aí, então, doutorado, fico, então, trabalhando com gênero mesmo, vou a fundo nessa questão, vou atrás da formação em gênero na Unicamp, porque na USP havia muito poucos professores que trabalhavam com gênero. Então, fui para a Unicamp fazer aula com a Marisa Correia, que é uma outra grande referência para mim. A Marisa Correia, para mim, foi, digamos, também uma mentora intelectual para mim, também, que me apresentou bibliografia e tal. E ideias, era uma pessoa incrível, a Marisa, que faleceu cedo, enfim. E uma pena, que era uma baita professora. E aí com a Marisa Correia, ia começando a ler as literaturas, eu comecei a perceber que tinham coisas interessantes dentro do campo da heterossexualidade, dentro do campo da transgeneridade, dentro do campo da intersexualidade. E eu falei, eu quero estudar isso, eu quero trabalhar com trânsito de gênero. Mas, na verdade, o que me interessava não era nem ainda, naquele momento, trabalhar com pessoas trans. Mas era pensar o trânsito de gênero, aquilo que está no entre, que está na fronteira entre o masculino e o feminino. Aquilo que aparece, aquilo que brota fora da norma. Assim, era um pouco isso, né? Assim, pensando o que está no espaço entre masculino e feminino. O que transita entre os dois. E já no campo, na pesquisa de campo em Goiás, já apareciam mulheres trans, né? Tinha uma mulher trans que era cabeleireira, que era a cabeleireira das noivas, de uma cidade de 5 mil habitantes, né? Que chamava Leia. E que eu não consegui me aproximar dela. Eu tentei minha aproximação, ela não conseguiu. Ela vivia dentro de uma casa fechada, casada, toda discretíssima, né? Muito discreta e trabalhando para as noivas. Então, ela produzia gênero, né? Para as noivas. Então, e aí isso já me interessava, né? Já começou a me interessar no doutorado. Aí a Marisa Corrêa estava na minha banca, no doutorado, e dali eu fui pensando num pós-doutorado, que eu acabei não fazendo naquele momento, quando eu passei num concurso na Federal da Paraíba, né? Então, eu começo nas mulheres, e depois vou, digamos, abrindo, assim, o guarda-chuva, para pensar nas feminilidades, digamos assim, que foi um campo de interesse muito grande, ainda das minhas pesquisas. Feminilidades não necessariamente em corpos designados como feminino ao nascer, né? Te ouvindo falar, eu lembrei muito do Nascimento de Joyce. Não sei se a senhora já conhece. É da Fabiana Moraes, uma jornalista. Ela é do Nordeste. E ela trabalha justamente o jornalismo de subjetividade, que é esse jornalismo que rompe um pouco com essa lógica um pouco mais imediatista e vai um pouco a campo para realmente conhecer ali um grupo. E ela escreveu um livro que chama O Nascimento de Joyce, Conheço. que é um livro-reportagem, então o livro inteiro é ela acompanhando a história de uma mulher trans que está passando pelo processo transexualizador. Eu acho que ela foi a primeira sei lá, do Piauí, uma coisa assim. E uma coisa muito interessante é que a Fabiana, ela fica um pouco nessa barreira porque ela tá ali também um pouco como antropóloga, ela acompanha, ela dorme um dia ou dois
com a Joyce, ela visita a Joyce no hospital e a Joyce tem várias intercorrências porque ela mora num lugar que ela não tem saneamento, por exemplo, e a Uhum, cirurgia é delicada, precisa uhum, de uma higiene, aí ela tem problemas ali depois. uhum. E a Fabiana meio que rompe um pouco com o rito assim jornalístico porque ela faz compra pra Joyce em determinado momento, porque ela fala, cara, eu não posso deixar essa pessoa que eu tô acompanhando, que eu sei que tá precisando de ajuda, sem uma ajuda. E aí eu queria saber, você tendo essa formação dupla, né, se você percebe, assim, alguma diferença entre a relação jornalística com uma história, com um grupo social, e quando você está como antropóloga ou socióloga, fazendo esse mesmo acompanhamento, você vê diferenças técnicas ou de experiência mesmo de vida? Eu vejo sim muitas diferenças. Eu acho que hoje, digamos que o jornalismo, sobretudo com as questões digitais, eu acho que ele teve possibilidades de ampliação. Na minha geração, a questão as reportagens mais longas, eram muito poucas pessoas privilegiadas que podiam fazer. Hoje tem muitas possibilidades desse jornalismo mais investigativo ter visibilidade, né? É, é, eu tenho um pouco essa sensação, mas eu me distanciei muito do jornalismo, né? Depois da graduação, né? Me distanciei muito. Mas eu penso que o jornalismo tem uma finalidade e a antropologia tem outra. Não é o mesmo objetivo, né? Eu acho que a antropologia ela possibilita pensar o mundo a partir da vida humana e não humana. E qual é a centralidade da diferença, né? A antropologia tem um papel central para pensar a diferença, né? Pensando a diferença, seja uma diferença como minoria ou também uma diferença como violência, a diferença como outras formas de pensar, né? E o jornalismo não necessariamente está pensando na diferença, né? Talvez está buscando o que tem em comum, Que o para que tem poder em generalizar um comum. pouco. Aham. O que tem em comum, e o público também do jornalismo é muito mais amplo. Então, a linguagem do jornalismo é uma linguagem que alcança mais pessoas. De- Deveria alcançar mais pessoas, né? Mas não necessariamente alcança, porque dependendo da linguagem que o jornalismo utilizar, ele pode também enviesar os produtos, né? Eu acho uma coisa que me incomoda, às vezes, no jornalismo, mas é um jornalismo, assim, pensando bem de forma bem superficial, é que acho que às vezes os jornalistas vêm com as perguntas já querendo respostas. Eles perguntam assim, você não acha que, né? E para nós, antropólogos, as perguntas produzem outras perguntas. E não necessariamente uma resposta. Isso para todo pesquisador, né? É difícil entrevistar pesquisador. Né? Porque a gente quer uma resposta, a pessoa fala 5 minutos, 10 Exato, é minutos. isso. A Então gente não sabe o que descrever no final. você não sabe escrever. É isso. Exatamente. Então com a pergunta, a gente responde, a gente pergunta outra coisa, né? Então a pesquisa é boa quando produz outras perguntas. E a antropologia, sobretudo, eu acho que é uma disciplina, uma ciência que não busca uma verdade. E daí que ela também é vista como uma ciência menor, né? Mas não. É como a antropologia está muito perto das pessoas, né? Dos pontos de vista das pessoas, são múltiplos pontos de vista, Uhum, né? E então não existe uma única verdade. Então a gente não está atrás de uma verdade. E uhum. às vezes, o jornalismo está atrás da verdade. Tá Claro sempre em que é busca. necessário. Algumas verdades têm que ser ditas, né? Tem crimes que estão acontecendo, tem golpe de Estado, né? Tem alienação dos direitos, tem genocídio. São verdades, né? As pessoas estão morrendo, né? Mulheres estão morrendo, pessoas negras estão morrendo, o povo palestino tá dizimado. É uma verdade, né? Então, acho que seria muito interessante que a comunicação social se aproximasse mais das ciências sociais e vice-versa, né? E não disputar. Porque quando a gente disputa, a gente aumenta a possibilidade da pós-verdade ou das fake news aparecerem com maior profusão, né?
Então, também, eu acho que, assim, a gente que está na academia também precisa também aprender a falar com jornalista. Eu fiquei muito tempo com uma dificuldade, porque às vezes você fala uma coisa e a publicação sai de outra forma, né? E tem muita raiva também, às vezes, Mas dos aí meios tem de que falar com comunicação. bons Exato, com bons jornalistas. jornalistas, exato. E tem bons jornalistas, né? E tem uma nova geração, É, né? que eu acho que também tem muita diferença, assim. Isso que você falou Uhum, de como era, né, o jornalismo, por exemplo, a gente precisa contar caracteres principalmente para o papel. Mas é isso, dá para apagar, dá para refazer, é outro momento dos meios mesmo de produção, né? Mas eu acho que também essas gerações mais novas, eu já tinha celular na adolescência, então assim, a forma da gente se desenvolver enquanto sociedade, enquanto ser humano já mudou também, então acho que isso influenciou bastante o modo de fazer como um todo. Assim como eu imagino que a antropologia também, né? também, Quando muito. você fala, as professoras me indicavam leituras, hoje a gente pode jogar, sei lá, no chat GPT, ele vai indicar uma lista de autores. Óbvio que isso não apaga toda a importância de uma orientação, de um professor, de ter uma discussão ali Uhum, sobre os temas, mas acho que muda a forma de estudar também, né? sim, completamente. Silvana, é bastante interessante também ver como que, por mais que tenha havido mudanças na sua trajetória, né, houve continuidades incríveis, né? Uhum. Por exemplo, o debate da corporeidade é algo que vem desde a sua iniciação científica, quando você está pesquisando já essa permanência da festa, né, nesse universo urbano, claro que mais do interior do país, né, ainda em confronto com Maria Isaura e com Antônio Cândido, mas depois, no mestrado, quando você está exatamente já falando da Romaria, do Divino Pai Eterno, e depois no doutorado, quando você vai caminhar pelas faculdades femininas e os Uhum, saberes rurais, uhum, e principalmente depois na tese de livre docência, quando você está falando dessas errantes magníficas e as suas epistemologias uhum, transfeministas, né? No final você está falando de corporeidades que expressam relações de poder, de medo, de desejo. uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. Olha que interessante. E pensando na minha iniciação científica, depois eu volto para as feminilidades. A iniciação científica foi sobre a dança de Santa Cruz em Carapicuíba, né? Era dança, que é outro elemento chave na minha trajetória, não na minha carreira, mas na minha trajetória como pessoa. Porque eu sou uma pessoa que gosto muito de dançar e que se eu pudesse escolher a formação que eu tivesse naquele momento, se eu tivesse a maturidade, a coragem, eu teria escolhido dança como formação. Eu teria feito uma Legal. faculdade de dança. Então, e a minha vida seria outra. Então, eu continuo dançando, faço aula de dança contemporânea, afro, muitas coisas, porque o corpo me interessa muito, né? Então, eu tenho essa saidinha aí, né? Do corpo, né? O corpo me interessa. É, agora, tem uma certa continuidade que é pensar nessa produção do feminino, que eu chamo depois, né, que eu vou chamar de variações do feminino, né? Então, se a gente tem se a gente for pensar, né, os feminismos, produzidos por mulheres cisgênero, né, digamos assim, deixaram muito tempo de lado mulheres negras, que não eram consideradas mulheres, e mulheres trans, porque não eram consideradas mulheres por outros motivos, né? E desde o início, quando eu começo a estudar gênero, a categoria gênero, em termos teóricos, se a gente vai levar a sério a categoria gênero, se gênero é uma construção sociohistórica, ela está além do corpo, né? Ela não está determinada por um corpo, digamos, biológico, mas é no corpo que o gênero se faz, né? Então não dá para abandonar o corpo, porque o corpo está lá, né? Um corpo com vagina ou um corpo sem vagina, né? Um corpo com uma certa genitália ou não. Agora, o que se faz com essa genitália, isso não determina o gênero, né? São muitas outras coisas que determinam as feminilidades. Então, de certo modo, eu fui percorrendo um caminho de variações do feminino, começando com as mulheres no campo, até chegar nas mulheres trans e travestis, na Paraíba, em São Paulo e no Alto Solimões, na Amazônia, né? Então, digamos, tem esse que é legal, que eu nunca tinha pensado sobre isso dessa forma.
Então tem esse caminho e, ao mesmo tempo, sempre pensando no diálogo entre rural e urbano, de um certo modo. Na Paraíba, quando eu vou para a Federal da Paraíba, que eu me encanto pelas travestis, para mim foi um momento ápice, assim, né? Falei, uau, olha as mulheres aí. São essas mulheres que eu estava buscando, né? E elas eram cidades médias, mas elas eram originárias de áreas rurais. As jovens travestis lá na BR-101, quando eu fiz pesquisa na Paraíba, eram jovens travestis indígenas e que vieram do mundo rural e que estavam em cidades circulando pela prostituição, pelo trabalho sexual, né? A Fernanda Benvenuti, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, que é uma ativista travesti que faleceu, que eu escrevi um livro sobre a Fernanda, a biografia dela, a Fernanda Benvenuti, uma política travesti. Também ela veio de Remígio, que era uma cidade no sertão, no Cariri, da Paraíba, enfim. E estava em João Pessoa, era uma pessoa super cosmopolita, que circulava o Brasil todo, internacionalmente. Então tinha esse borramento das fronteiras rural e urbano também aparecia na vida delas, né? E se você vai, por exemplo, Nordeste ou Sudeste também, né? Então a gente via as meninas lá no Nordeste, as travestis que vinham para cá. Aí quando eu venho aqui para São Paulo, quando eu volto para a USP em 2013, quando eu vou fazer campo aqui no Butantã, na cidade universitária, né, que é um patrimônio imaterial da prostituição travesti em São Paulo, não só travesti, da prostituição em São Paulo, né, cis e travesti, cis feminina e travesti, elas também vêm do Nordeste. Então, as meninas que estão aqui, as travestis, vêm de Fortaleza, vêm do Norte, vêm de Manaus, vêm de Belém, e vêm de interiores do Nordeste, interiores do Norte, e vêm para cá, para o Butantã, vão para a República, mas o Butantã é um lugar importante. Butantã, né? O que é o Butantã para São Paulo? Enfim, o Butantã talvez seja importante porque tem a USP, mas fora, se não tivesse a USP, mas para as travestis e para as mulheres cis que se prostituem, aqui é um lugar super importante, né? Porque é um lugar de circulação, né? De homens, circulação de carro, circulação de dinheiro, né? E vem também do interior, então tem esse interior capital que também vai permanecendo, assim, nessas minhas investigações antropológicas. Silvana, é muito interessante também como que as suas empreitadas de análise do nosso mundo, né, vão tomando cada vez mais contornos políticos, né, de compreensão da diversidade a partir de quanto que esses corpos às vezes não conformam uma realidade que está no ânima, né, que está nesse universo mais interior, que é um descolamento entre como que a pessoa se reconhece, como que ela se constrói como identidade e o que o corpo representa. Que é exatamente esse mundo né, do universo travesti e transexual. Sim. E é muito interessante, então, pensar o quanto que essa discussão, que é eminentemente política, ela nos permite pensar, discutir acadêmica e socialmente o que é gênero, né? Como que você pensa nas contribuições que a sua pesquisa deu para esse contorno específico da discussão de gênero? Contribuição Para pensar o que é gênero no Brasil, o que, de uma certa forma, essa diversidade se coloca num caráter muito mais antropológico, que ninguém fazia essa discussão na antropologia, né? Essa é uma discussão nova. Então, o que a antropologia aporta para dar um novo colorido para pensar gênero que a psicologia não tinha ainda dado conta, que a sociologia não tinha avançado, e principalmente, né, esses novos antropólogos, como é o seu caso, têm avançado? Ótima pergunta. Acho que tem a ver um pouco com a pergunta que a Paula ia me fazer. A das ruas? Do feminicídio. Do feminicídio, Não, eu ia trazer ali uns dados, né, pra quem estiver ouvindo também, a gente falando aqui de fim do ano de 2025, mas a gente está vendo uma série de manifestações de mulheres nas ruas, tanto cis como trans, sobre o feminicídio, vários casos recentes, tanto mulheres que morreram, como uma que perdeu as 2 pernas, né, casos gravíssimos. E a gente tem dois lados que se encontram de uma certa forma, porque a gente tem, hoje, esse ano, mais de 1.000 mulheres morreram vítimas de feminicídio, mulheres cis.
E a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. E quando a gente vai olhar no perfil dessas pessoas trans, são a maioria trans femininas, E né? negras. E negras, e jovens. Já. Porque a idade que as pessoas trans costumam chegar no Brasil é 35 anos, Uhum. ou seja, morrem todas muito jovens. E aí eu queria que você comentasse um pouco o que leva a essa vitimização com essas características, né? Então, não importa se, como você falou do corpo, né? Não importa qual foi o corpo, mas o feminino é entendido num lugar social que, de uma certa forma, talvez legitime essas mortes e essa, enfim, esse abuso desses corpos dessa forma violenta. E queria que você comentasse sobre esse tema. Então, ótimo. São duas comentários aqui do Júlio e da Paula que são complementares. Que eu acho o seguinte, agora, pensando agora no lugar onde eu tô, né, a partir de toda essa trajetória aí, que não sou tão jovem, né? Tem outros jovens Jovem, antropólogos muito jovem. fazendo coisas bem mais coisas interessantes também, de outras gerações. Eu acho que no caso brasileiro é fundamental a gente sempre pensar gênero e raça, acho que pensar de uma perspectiva interseccional, sempre inspirada nas feministas negras, né, nas intelectuais negras. Não dá pra gente pensar gênero sem raça. Não dá. E sem classe. E sem corpo. Né? Então, assim, acho que. E aí, como é que a antropologia pode ajudar a pensar? Tanto as desigualdades de gênero de forma gerais, pensando desigualdade de gênero em termos econômicos, desigualdade de gênero em termos de ocupação de espaços de poder, né? Desigualdade de gênero em termos de feminicídio, transfeminicídio, desigualdades em termos de acesso a direitos, em termos de acesso ao trabalho, em termos de reconhecimento, né? Enfim, uma lista enorme de desigualdades em relação a mulheres e homens, né? Enfim, mulheres trans e cis e homens cis, né? Digamos assim, que homens trans têm singularidades, né? Que, enfim, que não estão num lugar de privilégio também. Eu, então, acho que a gente tem que sempre pensar junto nesse par gênero e raça, e, além disso, em sistemas de opressão muito arcaicos no Brasil, que é a branquitude, de um lado, e a cis-heteronormatividade de outro, que alguns feministas chamariam de patriarcado, mas eu acho que o termo patriarcado ele não dá conta da dimensão da opressão e da violência para a gente pensar Brasil. Né? Não é só patriarcado, né? Tem digamos, são várias camadas de opressão, né? Vários sistemas de opressão em camadas que envolvem branquitude e cis-heteronormatividade, né? E o patriarcado também está ali junto, ali, com a cis-heteronormatividade também, e com a branquitude, digamos assim. Né? Então, acho que... E aí, a antropologia, ela ajuda a gente a pensar os pontos de vista em relação a esses sistemas de opressão, os múltiplos pontos de vista. E aí a gente tem que pensar em masculinidade, né? Porque são homens cis, grande maioria hétero, mas não só, né? Porque a gente também tem homicídios de homens gays, né? Que são cometidos por outros homens, né? Também porque a homossexualidade de homens cis gays também está vinculada a uma certa feminilidade, muitas vezes, né? Que é vista com preconceito. E acho que então, assim, do ponto de vista, a gente tem que pensar, né, que é muito duro, do ponto de vista dos homens que estão matando mulheres, que estão matando travestis e mulheres trans, mulheres negras, travestis e mulheres trans negras, né? Por que eles estão fazendo isso, né? Qual a perspectiva desses homens, né? E aí, no mundo atual, você tem um movimento muito conservador, que também é muito jovem, né? Como o movimento Red Pills, né? Esses movimentos conservadores de muitos jovens que vinculam-se às redes sociais e mobilizam outros jovens. Tem a questão da arma, né? Das armas de fogo no Brasil. E, de um certo modo, acho que essas masculinidades não é um tema que eu trabalho tanto, mas que é um tema importante, que eu acho que até eu tenho pensado um pouco sobre isso, né? Preciso investigar mais. Que se for pensar do ponto de vista de organização, de redes de cuidado, redes de atenção, ajuda mútua, se você vai para o universo feminino, há muitas redes de ajuda mútua, né? Então, tem lugares onde você pode conversar com uma amiga, onde você pode ajudar no fazer, oferecer um bolo para a vizinha, cuidar do filho da sua irmã, né? Ajudar uma colega da faculdade,
que está passando por um processo difícil. Então, tem uma rede de cuidado que não tem no campo dos homens, né? Com quem que eles conversam? Conversam com quem? Com quem que eles podem falar sobre os sofrimentos? Sobre os processos de racismo pelos quais os homens negros passam, por exemplo, né? Homens negros. Com quem os homens negros podem falar sobre os próprios sofrimentos, sobre os medos, sobre as angústias, sobre as dúvidas, né? Estão fazendo... e também, assim, difícil. Quem pode fazer processo terapêutico hoje no Brasil, né? Terapias, né? Psicologias. É um grupo muito limitado de pessoas que têm esse privilégio de ter um terapeuta que acompanha a sua vida e te ajuda a pensar sobre as suas questões, né? Ou uma rede, né? De quem cuida desses homens, né? E, assim, eu acho que não dá pra gente demonizar, porque eu acho que há um processo de adoecimento absurdo do Brasil, que envolve que gênero está no olho do furacão, gênero, sexualidade e raça, né? Tá no olho do furacão. Então é uma crise, né? É uma crise, digamos, subjetiva, inclusive, né? É uma crise política que envolve muitas subjetividades. Não dá pra gente achar que não tem subjetividade, né? Nessas... Porque os feminicídios envolvem o quê? Parceiros das mulheres, né? Não são quaisquer homens que estão matando as mulheres, as mulheres, são os companheiros das mulheres que estão matando, né? Mas por que eles estão matando as suas próprias companheiras que ofereceram amor, provavelmente, para eles? Porque talvez não consigam receber amor, e quando recebem amor não sabem lidar com isso, né? Então, também tem um diálogo com a psicologia importante que precisa fazer, né? Psicologia, ciência política, antropologia, comunicação social. Como é que a gente comunica isso, né? Como é que a gente fala com esses homens, né? Por que é bom ter uma arma e, sei lá, né? E matar, né? Não sei, assim, é muito complexo. Eu acho que agora, digamos, emergiu, né, o lixo, né? O lixo que tá guardado há muito tempo, né? E que se espalha pelo mundo também, né? E eu acho que é muito difícil, pensando mesmo na questão do machismo, os homens abrirem mão das posições de poder que eles conquistaram ao longo de séculos, né? Desde, sei lá quando. Desde a Grécia Antiga, né? Eles não querem abrir mão, né? Dos grandes e dos pequenos poderes. E para conseguir... Como é que eles... Então, tem uma questão de relação de poder. Ao mesmo tempo, tem essa falta de afeto generalizada, que a gente pode, sei lá, pode nomear como falta de amor, falta de afeto, falta de Mas ao cuidado. mesmo tempo as mulheres são as maiores cuidadoras, né? Exatamente, as mulheres são as maiores cuidadoras. Elas cuidam de si, dos Mas também filhos, dos dos homens, porque às companheiros. vezes as mulheres que morreram estavam cozinhando todo dia, estavam ali. Exatamente, exato. E aí, como é que essa comunicação não está acontecendo? Por que não está acontecendo essa comunicação também? É. Por que esse homem não está recebendo esse cuidado? O que as mulheres estão fazendo? Então, assim, é algo muito crônico no Brasil, né? Mas aí a mulher está cozinhando, mas se ela sai para trabalhar, talvez as coisas encrenquem. Eu não sei, a gente temos que investigar isso. Acho que para pensar gênero no Brasil, a gente tem que pensar no lugar dos homens nisso. Não dá para a gente pensar só na questão do gênero e feminismo. É fundamental pensar no feminismo, no transfeminismo. Mas e os homens? E os homens aliados? Acho que tem sido interessante nesses últimos meses, esse último mês, algumas campanhas, né, que tentam engajar os homens. Fale com seu amigo, né? Porque os homens não falam entre si, né? Tipo, não, né? Então, acho que tem é bem complexo. Eu queria continuar, Silvana, Uhum. exatamente perguntando para você nessa relação com cuidado, né? Como que no final, às vezes, nós temos uma negligência do Estado e da sociedade em geral, né? Em relação ao cuidado, particularmente desses que mais sofrem, né? Como a Paula lembrou, que são os mais assassinados, que é a população travesti, transexual. Uhum. E como que isso se insere numa lógica no final, né? Que é estrutural de exclusão no Brasil? Em relação a mulheres trans e travestis, tem um diferencial em relação ao feminicídio de mulheres cis, que é geralmente um homicídio muito...
que digamos, são várias mortes realizadas no mesmo corpo, né? Então tem primeiro um assassinato, digamos assim, que muitos assassinatos contra travestis e mulheres trans são assassinatos muito que tem mutilação, né? Tem mutilação de partes do corpo, tem uma interferência no corpo, né? Tem uma invasão nesse corpo travesti trans feminino, né? Enfim, muito violento, né? Que eu não preciso descrever, enfim, aqui. E depois disso, quando essa pessoa trans travesti morre, ela geralmente, enfim, ela é enterrada com o nome morto. Ou seja, ela não é reconhecida como sujeito nem quando morre. Então tem uma segunda morte dessa pessoa que vai ser lá cadastrada no certidão de óbito com o nome morto, que é um nome que a pessoa não se reconhece, que não existe aquela pessoa mais. Aquela pessoa nunca existiu. Então e aí o Estado tem um papel nisso, né? Da revitimização mesmo em morte. Né? A pessoa já morreu, mas ela é revitimizada porque ela é uma pessoa trans, porque ela é uma travesti. Né? E até culpabilizada pela própria morte. Então, assim, a pessoa... aí tem um diálogo forte com as pessoas negras. Que eu acho que não... A gente também, acho que é fundamental, para mim, tá muito nítido pensar que a transgeneridade... Transsexualidade é um termo que eu não gosto de usar muito, porque eu acho que é um termo muito médico, enquadra muito as pessoas em certos padrões, né? Mas a transgeneridade e a negridade ou negritude são muito parecidas nos tipos de sofrimento, né? Então, tanto pessoas negras, também pessoas cis negras, né? E pessoas trans, elas são julgadas, condenadas, criminalizadas porque elas têm um corpo que não é adequado de acordo com o padrão da branquitude e da cis-heteronormatividade. Então, ela é racializada, necessariamente. E quando ela é racializada, ela é exterminada. Né? Então, há uma criminalização. Ela morreu, mas ela estava ali no lugar errado. Ela trabalha com crime. Ela está na prostituição. Ela não é ela é ele. Né? Enfim, ela pediu para morrer. Né? Aproveitando esse paralelo que você traçou entre pessoas trans e pessoas negras, eu fiquei pensando, né, sobre esse grupo esse direcionamento de estudo sobre a relação com as ruas, tem um pouco isso também, né? Assim, a gente vê muitas pessoas negras nas ruas, a gente vê muitas pessoas trans nas ruas, e a relação com a prostituição também, né? A gente vê muitas pessoas negras se prostituindo, muitas pessoas trans se prostituindo. E aí eu queria perguntar qual que é a relação entre o estar e o viver nas ruas e a própria liberdade de existir mesmo, né? Enquanto corpo, enquanto ser, né? O que a gente, não só o que a gente é visto, mas como a gente se sente. E como que tá essa questão do imaginário também da sociedade, né? Porque até a gente tinha comentado antes de começar, por exemplo, por que é difícil ainda quando a gente tem um protagonista negro nas novelas? Por que a gente nunca viu, por exemplo, um personagem trans que mora num bairro mais rico de uma cidade, né? Quais são as limitações desse imaginário? Então, mas se viver nas ruas, você tá dizendo em termos de espaço público? Tanto literalmente a rua, né? Então tem gente que não tem uma casa, vai viver na rua, mas também tem gente que sai para as ruas, né, para ser ali como se sente e depois volta para uma casa onde não pode expressar a sua identidade. Então acho que pode ser as duas coisas. Então, ótimo o que você está falando, que eu acho que tem uma coisa importante que também vincula a questão da violência também. Os espaços públicos, tanto para pessoas negras como para pessoas trans, não são espaços de segurança, infelizmente, hoje no Brasil, né? Então, se pensar pessoas trans, elas têm que pensar duas vezes, sobretudo pessoas travestis, né, pessoas transfemininas, negras, elas têm que pensar. Ontem eu estava numa tese, justamente ontem, que tinham essas narrativas, né? Que era uma tese sobre travestis em Montes Claros, em Minas Gerais, do Marcelo Brito, que é um professor lá da Unimontes. E ele falava, né, as interlocutoras dele, que
quando elas saem na rua, elas têm que pensar que horário que elas vão sair, que roupa que elas vão vestir, como que elas vão fazer. Então, assim, se elas vão para algum lugar, elas têm um ponto de encontro para estarem juntas, para ir para o shopping, por exemplo. Tem que estar juntas para ir no shopping, para poder circular, porque se elas vão sozinhas, elas vão ser perseguidas ou vão ser assediadas sexualmente. No caso de pessoas negras também, né? Então, pensar que não, eu não vou poder sair à noite, porque a noite é mais violento, então as pessoas vão me ver como uma prostituta. Enfim, então tem toda uma estratégias de proteção e de circulação pelos espaços públicos que outras pessoas não precisam pensar sobre, né? Enfim, tem pessoas travestis que falam, eu só ando de Uber, eu não ando a pé, porque a pé eu tenho medo de morrer, né? Então, eu posso pagar Uber, mas quem não pode pagar Uber? Ela falava ontem, né? A Letícia Nascimento, que é uma professora da Federal do Piauí, que é uma professora travesti negra, que trabalha com transfeminismo, ela falava, eu só ando de Uber. Eu sou privilegiada, porque eu sou professora, mas e as outras travestis que não podem andar de Uber? Né? Enfim, porque ela tem medo de morrer, tem medo de ser morta. E é um medo real, né? Mas, ao mesmo tempo, o que é muito bonito na experiência trans e na experiência negra é que são corpos visíveis e que deslocam e incomodam esse sistema quadrado neoliberal, colonial, no qual a gente está metido, né? Então, isso é fundamental, acho que é vida, né? Então, assim, essas pessoas mostram que a vida é possível e que a vida não dá para ser enquadrada. A vida não dá para ser enquadrada. A vida é multiplicidade, né? Enfim, é por isso que eu luto, porque a vida continue sendo múltipla, que a gente não precise viver com binarismos, enfim, nesses enquadramentos, enfim, essas sutilezas, assim, dessa pulsão de vida, né? Colorida, trans, sei lá, essas possibilidades aí. Silvana tem dois projetos. Acho que eu dei uma viajada agora. Não, né? de forma alguma. Eu não fui objetiva. De forma alguma. Aqui é pra gente relativizar o mundo. Tá bom. E, Silvana, tem dois projetos seus que, de certa forma, se coadunam um pouco com a sua fala sobre esse universo, também que relaciona os profissionais do sexo, né? Um lá que é Cidades do Devir, deslocamento entre pessoas, fronteiras e lugares, e depois um outro que eu adorei o título, né? Eu Quero é Mais, a vida de profissionais do sexo durante a pandemia da Covid-19. E eu queria que você falasse um pouco dessas descobertas que você fez nessas duas pesquisas, particularmente em relação às mulheres transexuais, travestis e homossexuais transformistas, nessas redes de prostituição e de concursos de beleza. Essa pesquisa Cidades de Vira, que vai dar no livro Errantes Magníficas, né? Que é o livro que eu vou publicar o ano que vem. Enfim, que vai sair, se tudo der certo, o ano que vem. A ideia do Cidades de Devir era acompanhar mulheres, né? Foi acompanhar mulheres trans e travestis nas ocupações dos espaços urbanos, né? Que cidade é essa que as travestis fazem? De que maneira elas ocupam as cidades? E começou pela prostituição, que grande parte delas naquele momento, né, nesse contexto onde eu estava pesquisando, grande parte fazia trabalho sexual, né, eram profissionais do sexo. E aí foi muito legal, foi muito interessante esse trabalho, lá no começo, que eu comecei em 2008 na Paraíba, que eu trabalhava na Federal da Paraíba, no campus de Rio Tinto, que fica a 50 quilômetros de João Pessoa, né? E a BR-101, né? Que a BR-101 é a Rio Santos, que vai até Rio Grande do Norte. E a cidade, a BR atravessava a cidade. E as meninas ficavam ali nessa beira de estrada. E aí, nessa beira de estrada, aí a gente fiz campo com as alunas, assim, durante alguns anos, com as travestis e mulheres cis que se prostituíam na BR, que pegam carona com caminhoneiros, fazem programa com os caminhoneiros e circulam o Brasil inteiro, porque a BR-101 dá acesso a todo o litoral do Brasil. Então, elas eram jovens, né? E vão circulando. Então, assim, eram meninas jovens,
de área indígena, de área rural. E eu falava, gente, essas meninas são muito cosmopolitas, porque elas estão circulando no Brasil inteiro e elas não paravam, né? Então, assim, que é. E que depois eu vou falar no meu livro dessa urbanidade trans, que eu chamo de puta cidade trans também. Essa puta cidade trans não é uma cidade fixa não é uma cidade fixa pelos limites administrativos de uma cidade, mas são cidades que se fazem no movimento. Um movimento que é alimentado por dinheiro, por sexo, por homens e por desejo de ascensão social, né? Desejo de reconhecimento. E aí, nesse campo, na BR, com meninas jovens, né? A gente ia na casa delas, que elas iam trabalhar à noite, e à tarde elas estavam acordando, e a gente ia. Tinha um aluno, um aluno gay, que apresentou para uma, para outra, a gente foi se aproximando delas. E aí, quando a gente chegou, teve um dia que a gente chegou na casa de uma delas, ela estava bordando um vestido. E era para um concurso de beleza, de beleza gay, né? Que era o concurso de Miss Capim. Capim é uma cidade minúscula, sei lá do lado de Rio Tinto, uma cidade bem pequena, que tinha Miss Gay Capim. E ela ganhou esse concurso, que é a Márcia, que faleceu, essa jovem travesti, aos 19 anos, né? E foi por isso também que depois eu me tornei uma ativista por causa da Márcia, porque foi muito dolorido o processo de partida da Márcia pra gente naquele momento. Mas a Márcia tava lá, ganhou Miss... Aí eu falei, gente, existe o concurso de Miss Gay, eu quero saber o que é isso. E aí fui atrás dos concursos que tinham na Paraíba e foi muito interessante, porque aí a gente começou a fazer campo nos concursos de beleza, concursos de drag queen também, bate-cabelo, drag queen, concurso de beleza. A gente ia para os camarins, fotografava. Foi um trabalho muito legal. E aí, o que era interessante nesses concursos? Que não eram apenas concursos que reproduziam certas futilidades do mundo da beleza, sei lá. Os concursos eram momentos de reconhecimento de si, né? Então, assim, você via ali jovens gayzinhos, né? Bem assim, jovenzinhos, sem peito ainda, tal, que iam pro palco com peruca, com salto, com maquiagem, e ali experimentava a possibilidade de se tornar feminino. Muitos desses meninos que eu conheci, jovens, hoje são mulheres trans e travestis. Então era como se fosse um ritual de passagem para a travestilidade, para a transgeneridade. Então eram rituais de reconhecimento, de celebração do feminino, né? Então, assim, eu fui da parte da prostituição, né, que foi um caminho importante, né, de entender essa dinâmica dos mercados do sexo, que também envolvem afeto, que não é só dinheiro, é afeto também. E, de outro lado, a produção de si, produção estética, produção da beleza. E aí depois depois quando eu volto para São Paulo, que eu conheço um professor que é o José Miguel Olivar, que é da saúde pública aqui da USP, e ele me apresenta o Alto Solimões, lá no Amazonas. E o Alto Solimões não havia prostituição de rua, né? Então, onde estavam as meninas trans? Nos salões de beleza. E aí eu fui fazer campo nos salões de beleza. E aí o salão de beleza lá atrás, de Moçambique, me conecta com o salão de beleza de Tabatinga, né? Lá e Letícia, na fronteira amazônica. E aí eu tenho uma parte desse meu livro que vai falar sobre a produção da beleza, né? E a beleza é política, né? Acho que isso é importante, né? Que a gente sempre fala assim, as pessoas, por que elas querem, essas meninas querem ficar se arrumando, né? Sei lá, elas estão reproduzindo. É fundamental, né? Sentir-se belo é fundamental para sentir-se vivo, né? Para ser reconhecido. E cada um do seu jeito, né? E no caso das trans, é sempre magnífico, né? Você não pode estar discreta, você tem que estar magnífica, né? Você tem que estar magnífica, por isso aí do título, né? Que são errantes que estão em movimento territorial, movimento corporal, movimento identitário, movimento de precariedades e ao mesmo tempo magníficas, né? Para mim, e sei lá, espero que para outras pessoas. É interessante, eu tô tocando uma especial na Folha, que é um guia de beleza negra. O nome é esse.
e eu começo falando sobre essa importância da beleza para a população negra. E aí eu vou desde entender como é que a indústria está olhando para isso hoje, quanto reunir mesmo informações para as pessoas. Então, como finalizar seu cabelo? O que que é finalizar o cabelo, que hoje todo mundo fala? Hum, É, base, a gente uhum, até pouquíssimo tempo não tinha base que servia para todos os tons de sim. pele. E agora que tem, como é que você vai encontrar? Então, é todo um processo ali de produção olhando para a beleza nesse lugar de Hum, identidade, de uhum, afirmação, de realmente você se colocar diante do mundo. E quando a gente vai olhar isso para a população negra, é isso. Quando olha lá, época ainda de final de escravização nos Estados Unidos, já tinham mulheres negras que produziam os próprios produtos e cuidavam umas das outras, porque não é sobre performar uma estética branca, uhum, cisnormativa, né? Tanto que se for olhar para a população trans, né, e outros grupos LGBTs, é realmente isso que você falou que são magníficos e assim, ninguém tá tentando passar como um modelo cisgênero, né? E isso, eu acho que a população negra também tá nesse momento isso. de abraçar a própria identidade. Ninguém tá mais tentando alisar o cabelo. Se quiser, pode. Mas também, como é que eu deixo ele natural? Como é que eu uso ele de outro Uhum, jeito? uhum, Então, acho que esse lugar da estética, tirando ela desse lugar normativo, é algo também que tá emergindo. A gente tá olhando mais agora, né? Assim, de tipo, não, ninguém. Não, não é esse lugar da opressão, é o lugar da libertação, de uma certa forma. sim. De encontro de si, encontro do próprio corpo, de valorização do próprio corpo e da sua identidade étnico-racial. Muito É legal. legal, quero ver o seu. Te Quero mando. ver. Me manda. Silvana, você coordena vários projetos de pesquisa, mas também de extensão, que estão voltados para a inserção de corpos transexuais e travestis na USP, né? Como que você avalia o papel da universidade pública em desnaturalizar a violência e a exclusão e se tornar um agente ativo na mudança social? Olha, muito boa sua pergunta. A universidade ela tem um papel fundamental, né? É claro, como agente de transformação social. E no caso de pessoas trans e travestis, a primeira coisa que é importante dizer é que as cotas abriram portas, né? As cotas para pessoas negras, indígenas, abriram portas para as pessoas trans também. Mas nem todas as pessoas trans conseguiram entrar. E acho que para a gente conseguir realmente ser um agente de transformação social, é necessário, primeiro, que os sujeitos que compõem, né, as instâncias universitárias se deem conta de que a transformação social vai acontecer, né, que não tem como segurar, que o mundo já se transformou, abrir mão dos seus lugares de privilégio para que outras pessoas possam ocupar esses lugares, que eu acho que isso é muito importante a gente pensar, né? E que não e acho que no caso, se for pensar numa universidade, nas pró-reitorias, né? Quando a gente vai pensar na questão da diversidade, ela não pode estar só fazer parte de uma única pró-reitoria, mas tem que ser uma coisa transversal. Aos cursos de graduação, aos cursos de pós-graduação, às pesquisas, à produção das bancas, aos projetos de pesquisa, tanto em termos de gênero e raça, né? Então, gênero, raça, classe, enfim. E acho que na USP, pensando no lugar onde eu trabalho, né, na Universidade de São Paulo, houve uma mudança absurda do corpo discente. Maravilhosa. Que me deu a segurança de estar aqui. Coisa que eu não tinha antes. Quem me deu a segurança e a força de permanecer como professor aqui foram os meus alunos. Minhas alunas, meus alunos, alunes, negras, trans, gays, lésbicas, enfim, pobres, periféricos, que me deram a base de sustentação para poder ser quem eu sou hoje, né? Mas, por outro lado, temos muito poucos professores negros, temos 2 professoras travestis na USP, então, De enfim, mais de 5.000. Né? exatamente, temos 6.000, são 6.000 professores, né? São 6.000. Então, e aí é pensar, bom, eu posso abrir mão do meu cargo, né, e pensar como aliado
e pensar uma outra forma de estrutura de poder dentro da universidade. Eu acho que para pensar na transformação social é fundamental pensar na transformação da estrutura de poder da universidade. Porque se a gente não muda a estrutura de poder, a gente não transforma. Porque tem que ser uma transformação estrutural. Senão não é transformação. Quer dizer, tem transformações que acredito isso, né? Que se dá nas bordas, né? Pelas formiguinhas, digamos assim, pela extensão, né? Na sala de aula. A sala de aula é um lugar, né? De pensamento político, de pensamento crítico e de transformação. Acredito nisso também. Mas não é só lá, que, né? É preciso ter esse diálogo com os poderes fora, né? Com o Estado, com o governo de Estado, com o governo federal. Com instâncias internacionais de financiamento, né, para que a transformação efetivamente aconteça. E aqui ainda é muito difícil, porque não tem diálogo, não tem escuta, né? E não tem desejo de sair, né, desse lugar de privilégio. Enfim, então é difícil. Eu queria entrar um pouquinho nessa questão da saúde, que o professor já comentou um pouquinho. No ano passado, a gente produziu no Café da Manhã, o podcast da Folha, um episódio sobre acesso à saúde, né, da população trans, especificamente ali. A gente estava em outubro, então a gente focou em por que a gente não fala sobre câncer de mama para homens trans. Eles são menos afetados do que mulheres cis, mas também são um grupo de risco, né, dessa doença. E aí, eu conversei com um professor que ele é doutor em saúde coletiva, e ele chama Sereno Repolês, inclusive indico vocês conhecerem. Mas a gente conversou sobre vários gargalos, né? Então, assim, passa por acesso à educação também, tem vários gargalos. Mas desde chegar na porta de um posto de saúde ou de um hospital e ser chamado pelo nome corretamente, Isso. até o médico entender ali a questão hormonal, enfim, são muitos gargalos. Você chegou a olhar um pouco mais para isso durante a pandemia, quando estudou a questão de saúde? Sim, na pandemia, essa pesquisa Eu Quero É Mais, eu não coordenei, fiz parte. Quem coordenou foi José Miguel Oliver, esse meu colega da saúde pública, e a Maria Mélia Veras, que é professora da Santa Casa, Faculdade de Santa Casa, que é médica, né? E na pandemia, e aí eu participei dessa pesquisa para acompanhar mulheres trans e travestis aqui no Butantã, pensando na questão da saúde, né? De como que elas estavam sobrevivendo. E depois agora, mais recentemente, a gente fez uma pesquisa sobre saúde mental, né? Também, pensando qual era a relação entre redes de cuidado e saúde mental, né? Então, acho que tem muitas... Em termos de política pública, né, no SUS, né, que é uma importantíssima política pública em saúde no Brasil, referência mundial, a gente tem várias conquistas, né, de atendimento para pessoas trans no Brasil, né? Em termos no processo transexualizador, de atendimento desde a hormonioterapia, acompanhamento ginecológico, urológico, endócrino, psicológico, para pessoas trans, travestis, né? Só que, historicamente, esse processo de atendimento a pessoas trans no SUS, ele demorou muito para chegar nos homens trans, nas pessoas trans masculinas. Então, no começo, eram só travestis e mulheres trans, transexuais, né? Depois, né, que vieram os homens trans, com possibilidades de acesso, de acompanhamento, né? Então, e eu tenho um problema de fundo, pensando do lado da universidade como professora, que no curso de medicina, não existe uma disciplina que trabalha com saúde das pessoas trans. Não existe, não tem. Tem uma aula dentro de uma disciplina que vai falar sobre saúde das pessoas trans. Então, se um jovem residente, né, que está recebendo uma pessoa trans, né, um homem trans, com questões ou seja, de nódulo na mama, ou com uma questão da mastectomia, ou com uma questão ginecológica, né, uterina, alguma coisa, porque homens trans têm útero, sim, alguns têm, outros não, mas têm útero e podem engravidar também, né? Como é que se atende
né? Um homem trans que está em parto, trabalho de parto, né? Enfim, tem questões, enfim, tem que saber, né? Que hormônio que ele está tomando, né? Como é que foi o processo, enfim, tem uma série de coisas que são específicas de um corpo de uma pessoa transmasculina, né? E não tem a formação. Então, tem uma questão, assim, de fundo, que os médicos não estão preparados, né? E também, para atender essas pessoas, saber o que fazer. E muitas vezes não sabem, né? Por exemplo, também na questão é mais amplo ainda que, né? É a questão odontológica, por exemplo. Mulheres trans que fizeram intervenções com silicone industrial, que é uma coisa muito grave, mas que muitas mulheres trans ainda usam silicone industrial porque é muito mais barato, mas que tem muito risco à saúde. Como é que você vai fazer um canal, uma pessoa que tem um silicone industrial que desceu para gengiva, entende? Isso acontece. Hoje a gente tem um projeto aqui na USP de uma professora na odonto atendendo pessoas trans, né? Enfim, mas isso deveria ser parte da formação médica, né? Em saúde, para conseguir atender adequadamente. O que a gente vê também é esse processo que elas são barradas na porta mesmo. Então, você chega, seja um homem trans ou uma mulher trans, para ser atendida, se a pessoa chama ela pelo nome morto, tem muita gente que não vai, que vai embora, que tem vergonha. Tipo, não vai, não sou eu. Como é que, sei lá, um homem trans, com toda a corporeidade masculina chamada por Ana Paula, né? Um homem, assim, forte, musculoso, com barba, com uma voz grossa, né? Enfim, isso sempre tem ainda, infelizmente, tem muitos problemas, né? Acontecem tanto no sistema de saúde, mas também em outras instituições, na universidade, nas escolas, nas empresas, no supermercado, nos cartórios, né? Então, acho que tem que pensar na questão de saúde, na questão jurídica, de documentos, enfim. Então, tem essa questão de pensando saúde ampliada, né? Em termos dos atendimentos. Mas quando as pessoas conseguem entrar no sistema, felizmente em São Paulo, a gente tem uma ampla rede. Acho que São Paulo também, em relação ao resto do Brasil, tem outros estados né, que têm bons atendimentos, mas São Paulo você tem uma ampla rede, você tem núcleos trans importantíssimos, né? Tem o núcleo do Hospital das Clínicas, que é o Antigos, um dos mais antigos no Brasil. Você tem o núcleo Trans Unifesp também, que é importante, e vários centros de referência LGBTs, né? UBSs que atendem pessoas trans, né? Tem aqui o Centro de Saúde Escola aqui da USP também, que tem um serviço de atendimento a crianças e adolescentes trans, que é super interessante, muito referência, né? Um centro de pesquisa e atendimento a crianças e adolescentes trans. E acho que o principal problema, qual o problema da saúde em relação a pessoas trans? É o preconceito. O preconceito. Assim como você vai para a saúde mental agora, que eu queria falar disso, que é o que a gente observou. Porque a gente há um estereótipo, pensando em mulheres trans travestis na prostituição, o estereótipo é pensar que essas mulheres estão sozinhas, oprimidas por um homem, que estão lá só por sobrevivência. É sobrevivência, sim, mas tem muitas outras coisas. O que a gente percebeu é que, interessantíssimo, as meninas durante a pandemia que conseguiram ficar juntas, que moravam com alguém, que tinham uma rede de amigas, ficaram muito melhores do que elas ficaram, né, solitárias. E então teve essa articulação de rede de apoio é fundamental, né? E o sistema de saúde não necessariamente é o primeiro lugar de acesso. Quando você ficou doente, você fez o quê? Você foi no SUS? Não. Fui na farmácia, comprei um remédio. Ou liguei para uma amiga. Liguei para um cliente médico, né? O cliente, né? Tem um cliente que... Então, assim, o SUS, para essas pessoas, ainda não é um lugar... ainda não é um lugar acolhedor de referência. E agora, essa última normativa que voltou atrás, né? Porque, assim, agora para você, por exemplo, fazer uma cirurgia cirurgia masculinizadora, né? Do seio, que a gente não fala mastectomia, fala cirurgia masculinizadora. Você tem que ficar 2 anos sendo atendido pelo SUS, né? Você tem que entrar pelo serviço, ter 2 anos de atendimento para entrar na fila da cirurgia, né?
Mas para fazer uma cirurgia de silicone, para colocar silicone numa mulher cis, você não precisa ficar 2 anos. Mesmo que tenha fila na cirurgia, mas não tem esse pré-requisito, né? Então é como se a pessoa ela é colocada em suspeição, né? Ela é suspeita. Não, vamos ver se você quer mesmo, né? Vamos ver se é verdade mesmo a sua transgeneridade. Porque tem uma questão que a cis-heteronormatividade, né? Foucault já falava, ele não falava dessa palavra, mas já era o dispositivo da sexualidade, que é a busca da verdade sobre o sexo, né? Então você tem que comprovar que é verdade que você é trans para que você tenha acesso à cirurgia, né? Quando no Brasil é também um país que mais faz intervenções estéticas, né? Absurdamente, né? Tanto nos caminhos legais como nos caminhos ilegais, né? Desde medicação, pensando em testosterona em homens, nas academias homens cis, e homens trans também, né? E também em todas as intervenções estéticas, das menores às maiores, né? E ninguém julgar, será que você quer fazer mesmo uma lipoaspiração? Você não vai ficar com essa barriguinha? Pensa bem, a barriguinha não é feio. Você vai lá e faz uma lipo. A pessoa, né? E aí não, para pessoa trans tem certeza que você quer fazer? É isso mesmo, né? Será que você não tem dúvida sobre a sua sexualidade? Será que você não vai voltar atrás? Uma E aí descredibilização, né? Exato. E em relação a câncer de mama, ainda mais difícil, né? Porque aí, eu não sei em termos técnicos, mas aí tem uma questão que a mama... vamos pensar em termos de gênero. O seio é o símbolo da maternidade, da feminilidade essencializada, né? E as campanhas são bem A feminilizadas mãe, né? também, A né? mãe, né? Então, a mãe. Então, um homem que tá com seio, né? Então, é esquisito, né? Então, assim, aí por que você não vai cuidar? Porque é um seio que é dessacralizado, né? Porque o lugar da mãe também tem isso no Brasil, né? Enfim, essa coisa cristã, né? Dessa imagem imaculada dessa maternidade, que não existe, né? Que é uma construção, é um imaginário, e que nos homens trans cai por terra. Isso não significa que eles não queiram amamentar, que eles possam amamentar, porque eles têm o corpo para amamentar e um útero para gestar, se eles quiserem. Mas também eles podem ter um câncer, mas com uma mastectomia, com uma retirada do seio também, né? Porque é um corpo, enfim, porque você não pode tocar num seio de um homem trans, né? Então é preconceito, o problema é o preconceito. Sim. Silvana, lamentavelmente, já vou lhe fazer a última pergunta. Tá né? uma delícia. Tá uma delícia mesmo, tá maravilhoso. E eu queria exatamente, com foco no nosso podcast, né, que é a interpretação do Brasil contemporâneo, que você nos deixasse uma última lição, o que você considera principal para compreender essa sociedade brasileira. Muito difícil dessa Apenas última resolve o lição. problema do mundo. A partir das suas pesquisas, daquele pontinho com o qual você está preocupada, né? Eu Como acho que isso o que você eu, se o que eu coloca? aprendi, eu acho que a lição que eu tenho para interpretar o Brasil, digamos assim, para que o Brasil possa realmente desabrochar para aquilo que ele tem de mais bonito, são a diversidade cultural, a diversidade de conhecimento, a diversidade de pessoas, de formas de vida, né? Eu acho que a gente precisa aprender mais com as pessoas simples, aprender com as pessoas que estão nas ruas, aprender com quem cuida das florestas, aprender com quem cuida das crianças, aprender com quem está nas escolas, quem tem uma vida simples, né? E o que essas pessoas que vivem de forma simples podem nos ensinar para que a gente possa viver melhor, né? Não sei lá. Silvana, quero te agradecer muito essa oportunidade desse diálogo e, Obrigada a sobretudo, vocês. ensinamentos fantásticos que valorizam o quanto que a academia tem que estar de mãos dadas com a política, né, para construir um mundo Com diferente, né? E é isso que esse reconhecimento da Câmara de Deputados Estaduais lhe deu, né, nesse reconhecimento, nessa homenagem que foi feita. Sim. E que, de uma certa forma, reconhece esse trabalho lindo que você vem fazendo há mais de 20 anos, né?
né, Sim. nesse debate sobre gênero, sobre sexualidade, sobre, né, transexualidades e transgeneralidades, né? Sim. E que é muito bonito, que é muito necessário, particularmente dentro da Universidade de São Paulo, que ainda precisa de tantos aprendizados, né? Muito obrigado mesmo. Obrigado, Paola, por estar aqui Obrigada, conosco, sempre um prazer. aquecendo esses debates. Um privilégio estar com vocês duas. Obrigada a Obrigada. vocês.